paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021, a leitura diária tem como título Não despreze as profecias, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que registra: Não desprezeis as profecias. Este versículo alude ao exercício do dom de profecia na igreja cristã. Infelizmente, sempre houve os que tentaram imitá-lo fraudulentamente no passado e também enganam nos dias de hoje. Sempre haverá aqueles que propositadamente fingem ser possuidores dos dons espirituais, principalmente o das línguas e o da profecia. Há também aqueles que são inocentes em suas imitações, sem qualquer intenção de enganar, mas que se utilizam de certos meios humanos sem a inspiração do Espírito Santo para darem a impressão de que possuem os dons espirituais. O apóstolo Paulo admitiu que muitos cristãos, em seu entusiasmo, diziam coisas que não podiam ser atribuídas à inspiração divina, pois suas manifestações demonstravam frivolidade ao que se poderia esperar de quem fala sob o impulso do Espírito Santo. Ele também estava convicto que existiam profecias autênticas necessárias às igrejas. Além disso, a função da profecia deveria ser resguardada e valorizada pelos membros da igreja em Tessalônica. O versículo "Não desprezeis as profecias" significa que não podemos depreciá-las e nem usá-las indevidamente, pois elas são mensagens transmitidas pelo Espírito Santo para nossa edificação, exortação e consolação. Devemos aguardar que elas se cumpram, para que provem sua autenticidade. O 14º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios tem o propósito específico de mostrar que a profecia é o maior de todos os dons espirituais, porque é útil para a edificação da igreja local. Ela também pode ser usada para convencer aos pecadores e exerce, portanto, a função de evangelizar. A palavra profeta indica alguém que fala por outro. Portanto, em nosso caso, transmite a mensagem de Deus. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não desprezarmos as profecias, nem considerá-las inverídicas, pois poderemos cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Transgressão esta que nos levará à condenação, porque, conforme a Bíblia, não há perdão para este pecado. Desprezar significa rejeitar, desdenhar ou utilizar os dons espirituais indignamente para fins comerciais, pois o que recebemos de graça não pode ser objeto de barganha. Nós precisamos dar atenção e demonstrar respeito às profecias, a fim de que elas não sejam desprezadas. Na igreja de Corinto, as profecias eram desprezadas em comparação com as línguas que eram ali exageradamente exaltadas. Mas na igreja em Tessalônica, degradavam todos os dons espirituais. O propósito da primeira carta aos Tessalonicenses era o de preservar o equilíbrio e sanidade no emprego de todos os dons espirituais, pois jamais poderiam ser eliminados do seio da igreja. Oremos para que todos os dons espirituais existam em nosso meio, para que sejamos sempre edificados. Amém.